Olá, queridos, estamos de volta pela graça de Deus para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Nós estamos mostrando porque a salvação é o maior milagre. Razões bíblicas porque a salvação é o maior milagre. E para mostrar esse fato, nós estamos mostrando a gravidade do pecado e a situação em que nós, pecadores, nos encontramos ou nos encontrávamos, e infelizmente, milhares ainda se encontram nessa situação. Eu quero abrir a mensagem de hoje lendo um texto que está no livro na epístola escrita por Paulo aos Romanos. No capítulo 6, versículo 17 e 18, ele diz o seguinte: Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado ou escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que foste entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo traz à memória aos romanos salvos que no tempo passado eles foram escravos do pecado. Mas agora em Cristo Jesus foram livres e feitos servos da justiça mediante a forma de doutrina a que eles receberam. Olha, a doutrina é muito importante. Doutrina é o ensinamento, é a linha de pensamento de Deus para chegarmos à salvação. Se você errar essa linha de pensamento, você nunca jamais concluirá o desejo do seu coração e, sobretudo, o desejo de Deus. Portanto, a doutrina, a forma de ensinar a Bíblia, de se pregar a Bíblia, é a melhor maneira para a libertação de um pecador nas trevas, preso por Satanás. Não podemos errar na doutrina, não. Lamentavelmente, há doutrinas erradas que têm te desviado muito mais do que feito acertar o caminho. Às vezes, a verdade dói. Sim, esta é a verdade. Dói muito. Mas o próprio Deus disse: eu é quem faço a ferida e eu mesmo é quem a curo. Portanto, bem-aventurados são aqueles que se sentem feridos pela palavra de Deus, porque Deus mesmo há de curar essa ferida. E Ele cura de maneira definitiva, de maneira maravilhosa e completa. Quero falar na mensagem de hoje sobre o pecado escraviza. Quer dizer, ele reduz a condição de servos. A Bíblia Sagrada diz, ou seja, de escravos, melhor dizendo, ele reduz a condição de escravo. A Bíblia Sagrada diz que o pecado censura a liberdade de pensamento, de fala e de ação do pecador. Essa está na Bíblia Sagrada, é uma maneira dele cercear a nossa liberdade, é através do pensar, do falar e do agir. Essa é a forma talvez mais clara que o pecado tem se manifestado no nosso meio. A Bíblia Sagrada diz, no texto que lemos de Romanos capítulo 6, que fomos servos do pecado. Fomos escravos do pecado. O capítulo 7 de Romanos, versículo 19, Paulo escreveu o seguinte: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E se eu faço o mal que não quero, diz ele no verso 20, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Esta é uma situação de escravo, uma situação de súdito que é obrigado a fazer aquilo que o seu senhor está mandando. Tive certa vez uma experiência desagradável, mas quero trazer aqui como sentido de alerta para nós nessa mensagem. Estava eu em um certo ambiente, num comércio, fazendo algumas compras, e aquele comércio tinha várias mercadorias de todo tipo. Inclusive ali vendia fumo, vendia cigarro, bebida alcoólica e assim por diante. E chegou um senhor no balcão, pediu uma carteira de cigarro ao comerciante. E quando ele trouxe a carteira de cigarro, ele pegou assim a carteira e bateu com veemência a sua mão sobre o balcão e disse: essa desgraça está me matando, mas eu não posso deixá-lo. Que tristeza. Aquilo me deu dor no coração quando ele falou isto.
Ali está a situação de um escravo, que não faz aquilo que quer, mas aquilo que não quer, porque o pecado lhe leva a fazer. Quantas pessoas encontramos nessa condição? Não apenas o cigarro que faz isso, não apenas o álcool, não apenas as drogas, mas infelizmente existem muitos pecados, e até pecados que nós chamamos de civilizados, de bonitos, aparentemente fantasiados, e que está escravizando muita gente. Está escravizando a sociedade, levando a sociedade à condição de escravo. A Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 6, versículo 17, foi o texto que lemos: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E o versículo 16 ele diz: não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. A escolha está no poder da nossa mão. Deus faz a opção, a oferta, nós fazemos a escolha. Ele diz: olha, vocês serão servo daquele a quem vocês se apresentarem, seja do pecado para a morte ou da obediência para a vida eterna. Paulo declara e faz uma pergunta muito interessante, ele faz uma declaração e uma pergunta ao mesmo tempo no capítulo 7, versículo 24. Olha o que Paulo perguntou. Miserável homem que eu sou. Ele faz a declaração. Miserável homem que eu sou. Agora, em cima da declaração, ou em seguida, ele faz uma pergunta. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem é que vai me livrar do corpo desta morte? Eu senti, nas palavras daquele homem, quando ele referia-se ao cigarro como o senhor que estava lhe escravizando, eu senti aquela pergunta no seu coração. Quem poderá me livrar deste mal? Quem poderá me livrar desse senhor que está me escravizando? Paulo perguntou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Ele mesmo responde no verso 25 do capítulo 7. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é Ele quem nos liberta. Sabe o que disse Jesus em Lucas capítulo 19, versículo 10? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O salmista fez uma declaração maravilhosa que eu gostaria de repetir, já falamos em outras mensagens, mas gostaria de repetir o que o salmista disse no Salmo 124, versículo 7. 124, versículo 7. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Portanto, Paulo tem razão. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salmista, no Salmo 116, ele disse: que darei eu ao Senhor pelos bens que me tem feito? Deus tinha feito tanto bem ao salmista que ele ficou se perguntando: o que eu farei, o que eu darei ao Senhor pelos bens que me fez? Salmo 116, versículo 12. Voltando para o versículo 8, ele diz: Senhor, tu livraste os meus pés da queda, tu livraste os meus olhos das lágrimas, tu livraste, Senhor, a minha alma da morte. Portanto, o salmista estava tão feliz, porque Deus lhe havia colocado em perfeita e total liberdade. É Jesus quem liberta. João capítulo 8, verso 32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Portanto, a liberdade que precisamos, o livramento que precisamos está em Jesus. Não está nos meios que providenciamos, nos meios providenciais pelo ser humano, como vimos na mensagem anterior, mas está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados
e ressuscitou para nossa justificação, entronizou-se à destra de Deus, de onde um dia voltará para nos conduzir para as mansões celestiais. Querido, você é uma pessoa livre? Você é uma pessoa salva em Cristo Jesus? Ou ainda se sente uma pessoa presa nos seus pecados? Deus te abençoe, Deus te guarde. Espero que você tenha entendido e que se possa lançar aos braços do Senhor Jesus, através de uma entrega total e absoluta, confiando na sua palavra e na sua pessoa, sabendo que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. O único nome, embaixo dos céus e em cima da terra, não há outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente seremos livres para sempre. Deus te abençoe. Pai, muito obrigado, Deus, pela graça e pela misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, em ter mandado Jesus a este mundo para nos tirar do cativeiro de Satanás, pagando alto preço, nos colocando em liberdade. E hoje, como salvos em Cristo Jesus, estamos guardados pelo poder de Deus e aguardando o dia da nossa redenção. Obrigado, Deus, pelas pessoas que me assistem, inclusive, ó Deus, pelas pessoas que neste momento, neste minuto, estão me assistindo. Pai, fala ao seu coração, abre a sua mente, que os corações sejam abertos para Jesus, que a obra da salvação, o maior milagre, seja realizado neste dia e nesta pessoa, nesta família. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado, meu querido. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia. Debaixo da graça de Deus, livre pela sua misericórdia e lavado pelo seu sangue. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir. Eu te aguardo.